paz. Aqui é o pastor Marcelo Pereira. Sirvo ao Senhor aqui na Delogos, em Guarulhos, ao lado do pastor Aécio Ribeiro. E atendendo a pedido de alguns amigos, alguns irmãos, de algumas igrejas que pastoreei e de algumas cidades pelo Brasil afora, as quais Deus me deu o privilégio de poder ministrar. A partir deste mês de outubro agora, para você que me acompanha no Instagram, para você que me acompanha no Facebook, eu vou estar diariamente postando aqui uma pequena mensagem para a nossa reflexão. Toda semana nós teremos aqui um pequeno projeto chamado Mergulhe Comigo nas Escrituras, para que possamos nos fortalecer em Cristo, para que possamos somar com todos aqueles que têm feito um belo trabalho para que as nossas vidas em Cristo sejam fortalecidas e para que vidas sejam alcançadas pelo poder da Palavra de Deus. E eu quero começar esse meu pequeno projeto, para somar, lembrando-me de João capítulo 8 e o versículo de número 32, muito conhecido, mas que quero extrair dele algumas verdades que serão muito propícias para os nossos dias e para as nossas vidas. Jesus disse nesse texto da seguinte forma: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu tenho estado nos últimos dias bastante pensativo no tocante a isso. Na minha vida pastoral, na minha vida como auxiliar do pastor Aécio, nós temos acompanhado, visto, observado algumas dificuldades de muitas pessoas que nos cercam, de pessoas que estão distantes, algumas pessoas que têm usado as redes sociais para alguns desabafos, para colocar a expressão de alguns sentimentos, entendendo que estas pessoas foram feridas naquilo que elas têm na sua vida como verdade. Mas eu queria te fazer uma pergunta para reflexão. Qual é a sua verdade? É bem verdade que nós somos cheios de preconceitos. Nós estamos vivendo dias onde grupos são formados e cada grupo tem uma fundamentação. Nós temos hoje pessoas que nos vários segmentos sociais têm construído verdades relativas só para manter um grupo ou para funcionar como uma porta de entrada para aqueles que quiserem fazer parte do seu grupo. Muitas vezes as nossas verdades são verdades que aprendemos com os nossos pais. Verdade das quais dizemos: eu aprendi assim e vou morrer assim. Muitas vezes as verdades que nós temos são verdades de grupos sociais, são verdades culturais, são verdades que aprendemos nos bancos das escolas, ou que aprendemos nas faculdades, ou verdades meramente que foram fundamentadas e fortalecidas pela situação econômica. Muitas vezes quando nós olhamos para o outro, muitas vezes quando nós detectamos os defeitos do outro, nós o julgamos não com um padrão de verdade absoluta. Nós não olhamos para ele e pegamos as suas atitudes, ou muitas vezes as nossas mesmas, e não as julgamos de acordo com as Escrituras. Mas nós julgamos com um padrão de verdade que está inserido na nossa personalidade, que está inserido em nós, quer seja pela nossa criação, quer seja pelo ambiente que nós vivemos. Mas a minha pergunta para você é: a sua verdade é a verdade bíblica? A sua verdade é a verdade de Cristo? Quando você olha para o outro e você julga que a vida dele está completamente errada, quando você faz essa observação, você faz ela com a sua verdade, com aquela verdade que você construiu, ou com a lente das Escrituras? Sabe, eu tenho me refletido. A coisa que mais nos falta hoje é conhecer esta verdade. E sabe por que nós não queremos conhecê-la? Porque quando Jesus está dizendo assim: conheça a verdade e a verdade vos libertará, nós fugimos dela porque ela vai nos expor. Esta verdade, eu costumo dizer que ela vai expor as nossas vísceras. Quando nós começarmos a viver esta verdade, ela vai nos expor para que a nossa vida seja mudada. Eu quero te convidar a conhecer essa verdade.
Eu quero te convidar a ter mais desejo de mergulhar nas Escrituras. Eu quero te convidar a olhar para a sua casa, olhar para a sua família, olhar para o seu local de trabalho, olhar para a sua faculdade, olhar para o lugar que você estiver inserido, não pautado na sua verdade, mas pautado na verdade bíblica. E eu não estou aqui dizendo que as verdades que você aprendeu no seu lar são verdades que devem ser descartadas, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nos dias em que estamos vivendo, o mundo está desconstruindo a verdade central que rege a minha família, que rege a sua família, que rege o nosso caráter, que rege a nossa história de vida. Quando eu olho para esse texto, se você observar o capítulo de número 8, no seu início, você vai observar que os homens que cercavam a Cristo, os homens que acompanhavam a Cristo, eles não toleravam ao Senhor. Eles não toleravam a fala do Mestre, porque o Mestre expunha a sua vida de pecado. O Mestre expunha a sua vida aonde eles fortaleciam o seu eu e destruíam o outro. E o Senhor agora nos ensina uma lição linda, uma lição bela no capítulo de número 8, nos mostrando que quando os mestres, que quando os conhecedores da lei, quando os senhores da lei, eles apanham aquela mulher em ato de adultério. Pela lei de Moisés era fato sim, se lermos no Pentateuco, veremos que aquela mulher deveria ser apedrejada, mas o homem também o deveria ser. Mas a Bíblia diz que eles, a ponto de afrontar ao Senhor, a ponto de apanhar o Senhor em alguma falha, eles levam tão somente a mulher a ser apedrejada. Mas eu amo esta verdade. Eu amo quando nós permitimos que esta verdade penetre em nossa alma e em nosso coração. Porque quando o Senhor se depara com aquela cena triste, aquela mulher que estava na sua mente vivendo os últimos momentos de sua vida, de sua história, aquela mulher que estava angustiada, já sentindo as dores das pedradas, e o Senhor agora olha para aquele grupo de homens que leva aquela mulher já com uma sentença dada, já prontos para apedrejá-la, e o Senhor faz uma simples pergunta, mostrando a verdade. Aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Jesus inclina-se, retorna a escrever no chão, e a Bíblia diz que todos se retiram. Sabe por quê? Porque quando confrontado com esta verdade, eles descobriram que a verdade que eles estavam tentando exercer era uma verdade que massageava o seu ego. Era uma verdade que camuflava a sua vida de pecado. Quando eles foram confrontados por Cristo com aquela verdade, eles entenderam que eles poderiam ser apedrejados tanto quanto aquela mulher. Quando eles olharam para a verdade que Cristo expôs e os confrontaram, eles se retiraram porque entenderam que eles mereciam estar no mesmo lugar que aquela mulher. Mas quando a verdade mergulha em minha alma, em meu coração, eu mudo a minha vida. O Senhor agora olha para aquela mulher e diz algo a ela que ecoa nos nossos ouvidos, dizendo: mulher, aonde estão os teus acusadores? Aquela mulher olha por sobre os ombros, não encontra mais ninguém e diz: Senhor, ninguém mais está aqui. E o Senhor diz a ela: muito bem, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Esta é a maior lição das Escrituras. É eu me submeter à verdade, para quando eu olhar para o outro, eu olhar com um olhar de amor, entendendo que a verdade que me libertou pode libertá-lo. Quando eu olhar para o outro, eu não vou convalidar o pecado do outro, mas eu vou dizer a ele que as Escrituras, que a verdade, ela pode libertar. Que eu e você possamos refletir sobre isso e entender que a verdade absoluta está em Cristo. Que a verdade que rege a minha família, a minha história, a verdade que rege tudo que está à minha volta está em Cristo. Sem Ele, a minha vida é uma mentira. Sem Ele, a minha existência não tem sentido. Mas nele, em Cristo, na verdade absoluta, eu, você, seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Deus te abençoe e até a próxima semana.